Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de ciência, para vocês aí no quarto ano. E a gente vai estar falando agora para vocês sobre previsão do tempo, tá bom? Falando aí também sobre tempo e clima e suas respectivas diferenças, né? Lembrando a vocês que todo o conteúdo está no módulo 4, capítulo 11, e a atividade está entre as páginas 232 até a página 238, tá bom? Veja bem, previsão do tempo. Talvez quando você falar em previsão do tempo, você automaticamente, sua mente já lhe leva ao jornal. Geralmente você acompanha as previsões do tempo pelo jornal. É transmitido ao longo da transmissão de um jornal, pela TV, e essas informações são passadas à população. Aí talvez você se pergunte, mas qual a importância, na verdade, das condições do tempo para quem vive numa região de clima tropical como nós? Veja bem, de fato o clima tropical ele é um clima que pouco varia, geralmente é quente e úmido ou quente e seco, só está assim. Essas são as características do clima tropical. E nessas condições, né, o clima ele pouco varia. O tempo atmosférico é quente e seco na maior parte do tempo, e quando não é quente e seco, é chuvoso. Mas assim, chuvas, mesmo em período de chuvas, ainda faz calor. Então assim, não varia muito. Então as pessoas se perguntam, mas para que de verdade saber sobre as condições do tempo? Veja bem, como vai estar o tempo é muito importante. Para quem planta, por exemplo, saberá o tempo certo de limpar o terreno, de semear, né? Saberá o tempo de capinar o capim, né? Fazer a limpa do terreno e da cultura agrícola, mas também saberá o tempo de colher. Lembrando que alguns produtos, se ficar na roça, né, no período da chuva, ele se perde. Então, o agricultor se baseia pelas condições climáticas para saber o tempo de fazer cada coisa, tá? Iniciar a colheita e o plantio. Mas, para quem vive na cidade, por exemplo, como São Paulo, lá o clima varia bastante. Pode ir desde neve, cair neve em alguns lugares, tá? Só para você saber. Não, perdão, neve em São Paulo não, perdão. Mas assim, Santa Catarina sim. Na região sul do Brasil também sim. Mas São Paulo talvez não. Na verdade São Paulo é chuva e calor. Então assim, varia bastante nessas duas condições por causa do tipo de clima daquela região, né? E o que acontece é isso. É importante, por exemplo, você sair para trabalhar e à noite você não sabe se vai chover. E aí de repente você sai sem nenhum preparo. E aí acontece que à noite, quando você vai voltar para casa, vem uma grande chuva, uma chuva muito forte, e aí às vezes você fica preso no trânsito, ou às vezes fica num local onde não dá para você se locomover e acaba ficando preso ali, refém do clima, não é isso? Ou das condições atmosféricas. Então assim, pode acontecer o inverso também, por exemplo, você está esperando chuva e de repente ser um calor de rachar. E aí você está com a roupa própria para frio, né, quente, e aí no calor você vai sofrer bastante. Então isso é importante. Bom, amados, veja bem, as condições atmosféricas são estudadas pela ciência, e no caso, pela ciência chamada meteorologia. Só para você saber, meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas, tá? Com o estudo dessas condições, é possível fazer a previsão do tempo, né? Ou seja, saber como o clima vai estar, determinar como vai estar as condições climáticas, né, em relação àquele clima. Lembrando que o nosso clima aqui, estamos numa área de transição, de vegetação, de relevo, enfim, de clima. Então o que acontece? Nós temos dois climas que são atuantes nessa região onde nós vivemos, aqui no Pedro Lopes. Tá? Nós estamos em uma área situada como estratégica, uma área de transição. Dessa forma, nós temos o clima tropical típico e também o semiárido. Veja bem, as condições meteorológicas de um determinado município, por exemplo, estado ou região, devem ser estudadas, né, pela meteorologia, né, e por meio de estudos e observação do clima, do lugar, né, ele faz a previsão do tempo, ou seja, eles determinam como vai estar as condições atmosféricas naquele momento. Veja bem, essas informações são obtidas por meio de satélites artificiais. Esses são os aparelhos que são usados, mas além disso aí se usa alguns tipos de aparelhos também que estão aqui e que podem ser usados também para o estudo do clima. O importante é você saber que o clima e o tempo atmosférico são duas coisas diferentes. Por exemplo, para se saber o clima, é preciso um estudo de 30 anos de observação e de estudos sobre as condições atmosféricas.
Agora, para você saber as condições atmosféricas que podem variar dentro do intervalo de clima, né, do clima de uma região, as pessoas fazem observações por satélites e aí definem o tempo atmosférico. Então, tempo refere-se às condições atmosféricas de um local ou de um determinado município, podendo ser alteradas constantemente, ou seja, no mesmo dia você pode ter condições atmosféricas ou um tempo atmosférico diferente, tá bom? Pode estar chuvoso, depois fazer calor e o sol abrir e mais tarde chover de novo, entendeu? Então, ele varia durante todo o dia. Já o clima não, o clima geralmente sofre poucas variações e demora um intervalo de tempo de 30 anos para que possa acontecer alguma interferência no clima, alguma mudança brusca que possa ser observada. E às vezes, mesmo em 30 anos, ainda não acontece mudanças nenhuma, ele continua exatamente igual. Já o clima refere-se às condições atmosféricas de um local que se mantém por um longo período de tempo, tá? De anos, sem sofrer variações, sendo caracterizadas ou sendo características do local e não sofrendo alterações frequentes, como o tempo atmosférico. Então, no caso, para se chegar ao clima de um lugar, determinar o clima, é preciso estudar as condições atmosféricas durante, no mínimo, 30 anos, tá bom? Então, assim, eu espero que você tenha conseguido entender, tá? Sobre esse assunto, a gente tentou sintetizar da melhor forma possível e queria dizer isso que a gente tinha para passar para vocês. Resolvam essas atividades aí, tá bom? Que estão aqui entre as páginas 272 e 238 e até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.